Fala turma, começando mais um Tripé Cast. Hoje um episódio muito legal, falando sobre ansiedade, medo. Aí hoje, para falar sobre esse assunto, vamos receber um xará que eu gosto muito, um amigo meu já de longas datas, Lucas Monteiro, que daqui a pouquinho a gente vai apresentar. Mas antes disso, peço para que você que ainda não se inscreveu, se inscreva, faça parte dessa nossa comunidade, para que a gente traga mais informações e também leve informações para quem está precisando aí. Hoje o tema é interessante para todo mundo, não só para os empresários, mas também para toda nossa audiência aí que assiste, que é publicitários, são pessoas que trabalham em empresas, que têm interesse, e tenho certeza que vai ser muito, muito agradável. Para apresentar esse convidado de hoje, eu vou pedir uma salva de palmas para Lucas Monteiro. Seja bem-vindo, meu xará. Valeu, parabéns Lucas, aí pelo seu trabalho, venho acompanhando você, né? Tem uma trajetória muito bacana, te agradeço aí por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado aí, que eu agradeço estar aqui mais uma vez, né? Rapaz, você já fazer uma palestra hoje participando do seu novo projeto aí, Tripé Você já é da casa. Lucas, que é psicoterapeuta, músico, publicitário, compositor, inclusive tem uma curiosidade que eu acho que ninguém... Aqui os meninos nem estavam sabendo que fizeram até a pauta, mas vou soltar aqui uma coisinha que é interessante. Lucas Monteiro já tem uma música muito conhecida no Chiclete com Banana. Na verdade era Chiclete na época ou já era Bel? Foi gravado uma Quem Dera na época de Bel, antes de ele sair no último disco, e depois uma N carreira solo, né? Que foi Olha só, o cara é multifacetário, ele tem diversidade aí de conhecimento, mas hoje... Meu xará, vamos falar de alguns temas que eu acho que está preocupando a humanidade. Né? A gente tem muita gente ansiosa, muita gente com medo, com traumas, e eu queria abordar esses assuntos hoje com você. Mas essa parte da psicoterapia, como é que surge na vida de Lucas Monteiro, já que você tem essa diversidade aí de formação, só para a gente se encaixar e o pessoal entender como é que você entrou nesse mercado? Sim, né, Lucas? Eu fiz a publicidade. Sim. Acabei não trabalhando, na época não migrando muito na publicidade. Fiquei ali naquela época mandando músicas para os artistas, até que vingou com Bel, com Chiclete. Sim. Posteriormente, acabei fazendo o curso de Educação Física, no qual fiquei apaixonado em tratar das pessoas, o físico das pessoas. Mas aí surge uma coisa muito interessante. Um amigo meu falou assim: você já viu que várias pessoas que você treina em academia ou de personal estão falando sobre suas vidas para você? Eu falei, pô, uma coisa interessante. O nome dele é Felipe, né? Até. Ele, olha, minha mãe faz um curso de terapia transpessoal sistêmico. Por que você não junta, já que você está tendo essa abordagem física, juntar com mental? Eu fiquei pensando, amadurecendo aquela ideia. Aí foi quando eu cheguei e me inscrevi no Terapia Transpessoal Sistêmica, que é uma abordagem sintetizada e unificada de várias correntes filosóficas, psicológicas, feitas por Jordan Campos, e que servem para resumos de traumas, conflitos intrauterinos, traumas em adultos, crianças, adolescentes. Temos como principais técnicas a programação neurolinguística, a famosa PNL. A PNL, as próprias técnicas da terapia transpessoal sistêmica, e técnicas como a hipnoterapia, que acabam maximizando, né, dinamizando todo esse processo terapêutico. Bacana. Lucas, o filósofo Pascal, dizia que o homem não vive no seu tempo. Diz que ou ele está analisando o seu passado, ou ele está pensando no seu futuro. Isso é uma verdade que se enquadra, eu acho que todo mundo pensa assim, né? Se você for olhar, é um negócio que eu paro às vezes para pensar. E outra coisa também que eu fico analisando, sempre a gente está angustiado com algo que aconteceu no passado e a gente não consegue mais mudar, ou a gente está analisando as coisas que vêm para o futuro, ou melhor, não satisfeito com o presente e querendo que o futuro chegue mais rápido. A verdade é que a humanidade está passando por isso, que se resume um pouco da ansiedade. O mundo vive num trauma de ansiedade, numa busca de mudança do seu dia, e acho que a gente acaba... Eu me enquadro também nisso, viu? Eu acho que todo mundo tem um pouquinho, todo mundo tem um pouquinho. Mas acaba buscando
antecipar o futuro. Eu lembro daquele filme, eu acho que é Clique. Você assistiu? Que o cara fica com controle remoto, passando ali o tempo para poder adiantar a sua vida. Sim. Quando ele vê que passou tanto tempo e que ele não viveu com o filho, que ele não teve contato com a mãe, com os pais, e todo mundo já está morrendo, e ele se desespera, porque ele vê que o mais gostoso seria a vivência, né? O seu dia a dia. Perfeito. E aí, Lucas, aí eu te faço uma provocação. Sim. Diz que o homem é livre para pensar, mas ele é livre para não pensar? Para deixar de ter ansiedade? Ele consegue ter essa liberdade? Eu acho que não. E por que eu acho que não? Ansiedade, se pararmos para pensar, ela sempre vai estar presente na humanidade. Por quê? Se hoje você tem essa empresa de sucesso que você tem, tudo que você construiu, teve uma dosezinha de ansiedade. Para tudo na vida, a evolução da sociedade se deu através de uma energia impulsionadora de criação, de realização, que é a ansiedade. Então, a ansiedade não é a vilã. A ansiedade nunca é a vilã. A sociedade, a ansiedade, ela torna-se algo prejudicial para o indivíduo a partir do momento em que nós perdemos o seu gerenciamento e a sua administração. Porque, na essência, a ansiedade é aquilo que nos faz acordar, que nos move em direção a algo que tanto a gente quer conquistar. Então a ansiedade, de certa forma, ela sendo controlada, ela não é ruim. Ela não é ruim. Ela motiva, ela dá um... É isso que ela quer dizer? não é ruim. Né? Nós, seres humanos, que estamos perdendo por conta dessa vida louca, né? Que a gente tem, de gerenciá-la um pouco melhor. Mas eu sempre digo, antes você ter um pouquinho de ansiedade do que nada de ansiedade. Se você vê um indivíduo e ele dizer, não sou ansioso, cuidado, tem algum problema tem algo errado esse cara homem. aí talvez está numa inércia total para a vida. Ou ele não quer reconhecer. Ou ele não quer reconhecer, né? Talvez seja pior ainda, não? Pior ainda, né? Porque às vezes quando ele não se reconhece, ou então está na inércia, vamos supor, entrando na hipótese, que esse cara não está a fim de desenvolver algo para o mundo, né? De trazer algo de bom para o mundo. Agora tem muita gente que fala sobre o pós-pandemia, que fala sobre a tecnologia, as redes sociais, mas aí eu fico me perguntando também, vou te chamar de Monteiro porque a gente vai ficar numa confusão aqui de dois Lucas. Sim. Monteiro, meu xará Monteiro. Tem muita gente que fica falando, olha, hoje o mundo está mais ansioso por causa das redes sociais, os vídeos curtos, hoje a gente tem acesso tudo muito rápido, a informação cai na nossa mão em segundos, a gente consegue transmitir uma mensagem em segundos, o contato do digital nos traz essa ansiedade. Agora eu me pergunto, será que realmente foi o contato digital? Ou a gente já sempre teve essa ansiedade desde que a humanidade existe e a gente não tinha tanto debate, a gente não tinha tanto palco para debate? Ou, até vou dizer, talvez o palanque para se mostrar essa ansiedade? Porque hoje a gente tem um palanque muito grande que é as redes sociais. Você vê o Whindersson Nunes, você vê uma porrada de gente aí que está vivendo crise de ansiedade, vivendo depressão, e a gente consegue ver esses casos que a gente não conseguiria ver talvez há uns 30 anos, 40 anos atrás. Ele ficava ali escondido, sofria, morria e pouca gente sabia. Você analisa assim ou você vê que teve um aumento realmente pós-pandemia e hoje com o mundo digital tem essa conexão desses dois fatores? Eu acho assim, Lucas, que a expansão da informação, né, com o advento da internet e todas as redes sociais, expôs mais os nossos sofrimentos. Quem tem uma ansiedade, por exemplo, tipo o Whindersson Nunes, Sim. expõe ali. Outro, motivado pela exposição dele, acaba se expondo também, mas eu acho que sempre tivemos ansiedade. Agora, a informação que nós temos hoje, ela chega mais rápido. Ela chega com mais velocidade, como você disse. Traz essa força nessa informação. Entretanto, também, eu acho que
pandemia potencializou também um processo de ansiedade. O ser humano que antes saía para fazer suas coisas, o Lucas que vinha para a empresa dele, o Lucas que saía para atendimento. Todo mundo que está trabalhando aqui, todo mundo dentro de suas casas. Sim. Isso potencializou. Então, quando acaba, eu nem sempre digo que o grande risco estava ali a níveis mentais, durante o processo pandêmico, mas pós. Porque o cérebro ele só vai processar o trauma, o medo, aquilo que nós já tínhamos, mas não sabíamos que tínhamos, e o gatilho foi a pandemia. Ele só eclodiu depois de um tempo que a pandemia acaba. Aí começam os processos, os transtornos bipolares, transtornos de humor, transtornos de ansiedade. E aí pipoca. Muita gente hoje, engraçado, fala assim, poxa, os meninos de hoje são mais... Parece que são mais inteligentes do que nossa época, né? Não, ora, porque observe a metacognição que seus filhos têm hoje, a informação que chega... É muito grande. Né? E aí a gente tem que... Eu, pelo menos como psicoterapeuta, tenho muito cuidado de dar um laudo de dizer, olha, você é hiperativo, você é tal coisa, você tem... A gente tem que ter um maior cuidado profissional para não botar numa bolha aquela pessoa. Você tocou em um assunto interessante. Eu vejo muitos profissionais aí da área de psicologia falando sobre TDAH e diagnosticando crianças ou adultos, pessoas com TDAH, quanto muitas das vezes eu não vejo, não sei também, posso estar errado, que aí eu vou abrir esse diálogo com você, nem sempre eu vejo que é um déficit de atenção ou que ele tem um TDAH. Eu acredito que muitas vezes a pessoa naquele momento ali não teve tal atitude, não teve tal atenção, e aí já faz uma análise completa da vida da pessoa por alguns fragmentos de tempo. E que eu fico muito preocupado, porque às vezes a pessoa se coloca em uma bolha, como você falou, inclusive você tem uma palestra sobre isso, né? Saia da bolha. Saia da bolha. Tem muita gente que se coloca nessa bolha e causa uma das coisas, Lucas, que eu vejo que prejudica muitos profissionais, prejudica muitos empresários, que é a desculpa de não fazer algo, de não conseguir fazer algo porque tem um problema de atenção, ou que não consegue ali porque tem algo biológico, né? Que o TDAH, vamos dizer que é algo biológico. E acaba se prejudicando muito com isso. Eu não sei se todo mundo hoje vive TDAH, porque eu acho que se for a análise que a maioria faz, eu também tenho, todo mundo tem esse negócio de TDAH. Que a verdade é essa. Então, como é que você vê isso hoje, essas análises aí que são feitas de TDAH? Existe um parâmetro, um processo para que realmente se comprove algo mais aprofundado, ou é na teoria realmente o cara faz a análise ali dele e acabou, é TDAH? Não, dentro da psicologia, que meu ramo é a terapia, né? É uma linha holística, né? Sim. Mas eu conheço alguns psicólogos que fazem um belíssimo trabalho a fim de dizer, de constatar se a pessoa tem mesmo um TDAH, tem um processo bipolar, é válido. Mas é o que você falou, Lucas, não podemos simplesmente generalizar. Tem pessoas, já tive pacientes que entraram na minha sala e falaram, eu quero sair aqui com algum traço comportamental. Eu vim aqui para isso, eu falei... Diga qual doença eu tenho, que eu preciso sair. Diga qual doença eu tenho, que eu preciso dizer, eu preciso de um laudo. Não posso fazer isso. Em uma sessão eu vou dizer o que você tem. Resumir a vida em alguns minutos. Né? E outra, por exemplo, se o paciente me vê com um profissional, uma certa autoridade, e ele me escolhe a fim de que eu diga para ele que ele tem uma determinada patologia, um transtorno, e eu digo para ele, bom, então você viu aqui, você tem TDAH. Ele vai sair, como você falou, acabei de fazer o quê? Um péssimo trabalho. De botar ele numa bolha e dizer, agora eu tenho TDAH. Aí, como você disse também, talvez por eu ser TDAH, eu prefiro que as pessoas agora olhem para mim, que eu não vou saber fazer determinada coisa, eu tenho um déficit de atenção, talvez eu não possa trabalhar muito bem numa empresa. E eu, sem querer, instalei um programa mental nessa pessoa de quê? De vítima. Poxa, isso de coitadinho de mim. Agora as pessoas precisam olhar para mim.
Porque Você chegou... eu tenho o terapeuta Lucas me disse que eu tenho determinada coisa. Você chegou na dor de muita gente, bicho. Eu ia falar sobre isso aqui agora. Eu tava anotando o que você me veio na cabeça. O vitimismo e a síndrome do cachorro vira-lata. Eu acredito que tem muita gente que tenha isso e não consegue se enxergar dentro desse formato que ela se colocou. Porque não é possível que a pessoa se enxergue assim e não queira sair disso. Porque muita gente fala assim, eu sou coitado, eu não consigo... eu não dei certo na vida por causa disso, por causa daquilo, que faltou oportunidade, ou que eu tenho um TDAH, ou que eu tenho um transtorno, uma patologia, e é assim, é assado. Ela coloca uma condição para ela limitadora de crescimento, e que eu vejo isso em empresários, em colaboradores, em pessoas ao redor, né? Digo, eu conheço muita gente, muitas empresas, e eu vejo isso em diversas localidades assim, que a pessoa tem um grande potencial, mas se limita. E aí tem essa síndrome do vira-lata aí. Eu acredito que muita gente fala que isso é muito brasileiro, viu? O povo brasileiro me enquadra nisso, tem muito não me enquadro nessa questão de vitimização, não. Sim. Me enquadro no povo brasileiro aí, como para não ficar pejorativo, que eu não gosto da palavra. Né? O povo brasileiro não é pejorativo. Tem orgulho, a gente tem coisas boas, mas também temos históricos ruins. Isso. E talvez venha da forma que a gente foi colonizada, aí vem a questão do Portugal, histórico, né? De Portugal, a forma que a gente veio com os escravos, talvez venha muito disso, né? Um povo escravizado, um povo sofrido, e aí vem essa síndrome do vira-lata do coitado que não consegue enxergar oportunidades. Eu fiz uma palestra que o nome era, na área de publicidade, que o nome era Não Espere Sua Oportunidade, Faça a Oportunidade. Perfeito. Porque não adianta a gente ficar ali, vou esperar o cavalo selado passar na minha frente. Às vezes passa vários cavalos sem estar selado e a gente tem que pegar e botar a sela nele para poder dizer que aquilo ali foi uma oportunidade. Sim. Você vê essa questão desse vitimismo, como é que a gente consegue superar isso? Como é que, para quem está assistindo a gente, Monteiro, como é que existe alguma diretriz aí? Não existe fórmula de bolo, mas tem algum caminho para que a gente possa ajudar essas pessoas? Tony Robbins, até que trabalha com PNL, né? Ele disse que não são o seu meio que determina. Quer ver? Vou até pegar aqui, Lucas. Vá. Tem até aqui, já tá até aqui. Legal. Esse Tony Robbins é o criador desse sistema da PNL? Da PNL. Mas ele criou o sistema do PNL, ele criou? Não. A PNL ela foi criada em 1970 na Califórnia por Rick Blanda e Joe Gringer. Olha só. Porque a PNL ela visava, ela via nas pessoas um padrão de excelência. Por exemplo, se você fosse de lá da época, John Gringer via, por que o Lucas tornou o Lucas que ele é hoje? Quais são os padrões de excelência? Se estudar para poder buscar o caminho. O seu mindset, o que levou o Lucas a ser um empresário de sucesso? Quem fez muito isso também foi Napoleão Hill, não? Napoleão Hill. Ele fez muito estudo de comportamentos para analisar como aquela pessoa chegou àquele resultado. Sim. Ele pegou Tony Robbins diz que não é o meio que determina se você vai dar certo ou não, mas a sua decisão. É você independente de onde você estiver. Legal. Eu acho que não é tão muito fácil assim, né? Inclusive, tratando-se de Brasil, um país com muita desigualdade, a gente sabe que isso não é fácil. Mas que ele fala se você tiver uma perseverança, independente de onde você está, você correr atrás, se você tiver um foco, clareza mental, perseverança, abre-se uma possibilidade, um caminho de uma nova vida, de uma nova realização. Pensamento mais estoico, né? De resistência, de resiliência. De buscar realmente sair daquele comodismo, às vezes. Isso. Eu digo sempre que a dor faz a gente crescer. São as maiores dores que a gente tem na vida, é onde a gente mais evolui, a gente mais cresce, não? Com certeza. Você falou aí de como acabar com o vitimismo, né? Sim. Existe aquela pessoa que ela é vítima. Sim. Olha só, uma vítima. Ela está se vítima queixando muito. Vítima de verdade. De verdade, ela é uma vítima. Aí eu costumo chamar nas minhas palestras de... Essa daí é uma vampira energética. Por que ela é uma vampira energética? Porque a vítima, ela está sempre querendo estar no centro. Quando tem pessoas que estão alimentando essa pessoa que se vitimiza, que reclama da vida, ela está o quê? Sugando a energia das outras pessoas que estão querendo ajudá-la. Entendi. Mas olha só que paradoxo.
Enquanto essas pessoas estão querendo ajudá-la, ela não está querendo sair da bolha da vitimização. Porque tem pessoas dando força inconscientemente, pensando que vai estar ajudando, não está, para que ela permaneça ali. É coitada mesmo, não teve. É coitada, vamos ajudar, ela não sei o quê. Para acabar, ajude. Não, mas não se prejudique, porque você acaba absorvendo também a energia daquela pessoa. A reclamação, a lamentação, são energias altamente, Lucas, poderosas de bloquear os nossos sonhos. Quanto mais você lamenta, quanto mais você reclama, o universo vai ler isso, vai dizer, não, mas eu vou dar isso, coisa difícil, porque se é nisso que ele acredita, se não é na lamentação, se não é na reclamação. Então o que é que faz? Ajudou um pouquinho, esquece aquela pessoa. Muita gente, mas como é que eu vou esquecer? Eu vou ser uma pessoa ruim. Talvez seja a melhor ajuda que você der. A melhor ajuda, às vezes, que você pode dar para um vitimismo é deixar ele um pouco lá. Porque concordo. ao ele ver, agora eu não tenho Lucas que me ajudava, agora eu não tenho Maria, agora eu não tenho Francisca, agora é por mim mesmo. Agora eu vou. Quando Sai você vê, do buraco. ele sai. Mas enquanto a gente fica reforçando, sem querer aquela pessoa ali, nós estamos condicionando para que ela permaneça, onde o nosso objetivo principal é que ela saia. Mas o efeito é inverso. Eu concordo. Eu tenho isso, eu pratico muito isso, eu gosto muito de estudar filosofia e tal, tenho muito apreço pelo estoicismo, vamos dizer assim. Eu não sou um especialista não, mas sou um estudioso do estoicismo, e fala muito sobre isso, sobre a pessoa enxergar através das dificuldades que aquilo ali tem solução, que ela mesma precisa enxergar essa solução. Não adianta outras pessoas ficar ali. Isso. E também não adianta esconder dessas pessoas, né? Eu pratico isso muito na minha vida, com família, com meus amigos, colaboradores, com quem está ao meu redor. Sempre tento ajudar nesse sentido, de tentar mostrar que ela é a pessoa que vai tirar ela. Se for de droga, é só ela sai das drogas. Perfeito. Eu falo isso direto para quem está viciado em algum tipo de droga. Eu falo, não adianta, porque coitado, tá viciado, não sei o quê. Que nada, ele procurou, ela procurou aquilo ali, ela agora tem que saber sair dessa porra. Então, assim, não tem muito floreio para isso, né? Se o cara tá dentro de um buraco, só ele consegue sair daquele buraco. No máximo, é você dar uma mãozinha e falar assim, quer que eu te ajude a subir? Talvez eu não consiga alcançar até onde você está, mas eu vou fazer minha parte para poder tirar aquela pessoa daquele buraco ali. Mas provavelmente ela não aceite. Ela ignore. Tem uma piada, não sou péssimo falando piada não, tem uma historinha que fala assim, uma determinada vez um cidadão estava em uma situação de alagamento, você deve ter ouvido essa historinha, tudo alagado ali, desesperado, e ele subiu em uma laje e falou assim, aqui, se Deus quiser, Ele me tira dessa laje. Só Deus me tira dessa laje. É Deus que vai me salvar. Eu não preciso da ajuda, é só Deus para me salvar. Aí disse que o povo passava e falava assim, não sei quem, venha, pule que eu te pego. Ele, não, aqui tá com Deus, eu não preciso de ninguém. Deus me salva desse processo aqui. É o meu aprendizado, Deus vai me salvar. E na hora certa Ele vai me salvar. E passava helicóptero jogando um corda, ele, não, Deus vai me salvar, não preciso de helicóptero nenhum, aqui é com Deus. E aí, no frigir dos ovos, falou assim, mas Deus mandou tantas mensagens para você, e você não viu, tantas vezes ele tentou te ajudar, e você não quis essa ajuda, e ficou esperando só por Deus, né? Tem a frase lá que é, orai, mas vigiai, e eu levo isso muito a sério. Não adianta ter fé em Deus, ter motivação, ter isso, ter aquilo, e não olhar, e não fazer por merecer, ou não fazer com que aquilo ali se realize, né, no universo pessoal, profissional, familiar. Porque a gente fala muito, as pessoas veem muitas vezes na questão financeira, mas também tem a questão familiar. Às vezes a pessoa não está satisfeita com a família, não conseguiu isso, não conseguiu aquilo, ou tem gente que não teve filho e é frustrado e aí não consegue sair desse problema, que é um assunto também interessante que está tendo muito hoje, Monteiro. Filhos únicos, e eu me enquadro nisso aí também. Meu filho é único, eu tenho a intenção de ter outros, mas tá vindo uma geração agora com um preparo diferente aí talvez da nossa época, né?
Nossa época tinha família maiores, com 2, 3 filhos. Sim. Como é que você vê também essas crianças hoje muito egoísta, tem muita vaidade? Como é que você está tendo muitos pacientes assim? O que eu muito observo, Lucas, é o seguinte: infelizmente, na maioria, os filhos agora estão tendo poderes sobre os seus pais. Isso é preocupante. Pais totalmente fragilizados em questão em relação à educação dos seus E filhos. por que isso está acontecendo? Por Você quê? acha que... A dinâmica hoje é um pouco diferente, né? Não temos só o pai que vai trabalhar para trazer recursos para suas casas, mas temos também a mãe. Sim. Então, bate o quê nesses pais, nessas mães? Poxa, eu não estou conseguindo preencher com a minha presença. Então, há uma coisa que eu posso fazer é ou dar um presentinho, ou dar algo que ele fique ali contente, para que ele se satisfaça, mas a minha presença eu não tenho, o meu diálogo eu não tenho. Se lembra quando nós éramos pequenos, a gente tomava café, todo mundo na mesa, todo mundo respeitava, né? Era era sagrado, né? O pai falasse alto, todo mundo baixava a cabeça. Baixava a cabeça. Hoje quer responder, quer confrontar. Se você falasse mal, gritasse com seu pai, Lucas está de castigo, você ia, subia para o seu quarto no outro dia, bença pai, bença mãe. Hoje os jovens dão chiliques, falam que vão fazer coisas absurdas a fim de criar uma chantagem, uma barganha com seus pais. E os pais já fragilizados perdem o posto de pais. Hoje nós estamos vivendo uma era onde os filhos tornam-se pai de seus pais, olha que inversão de papéis, e os pais tornam-se filhos dos seus filhos, onde a mãe vai e deságua todo o problema dela para o filho, a fim de que o filho venha dar um direcionamento. Imagine. E resolva, né? Resolva. E esses tipos de, vamos dizer assim, traumas infantis também afeta a vida adulta das crianças, não? Com certeza, com certeza. Eu que trabalho com inteligência emocional, eu sempre falo, toda aquela criança birrenta, traumatizada por conta do que ela viveu lá na sua infância e que ela vai trazer para a vida adulta, e quando ela reverbera aquilo, quando ela traz aquilo eclode, aquela raiva, aquela angústia, aquela inveja, sabe? Toda aquela rispidez que ela tem para com as pessoas e para com a vida, ali não é o adulto. O adulto não faz birra. O adulto não chora por qualquer coisa. Ali é a sua criança interna. Sim. Por conta do que ela viveu lá atrás. Então, todo o processo de gerenciamento, de estruturamento, de administração da inteligência emocional, eu tenho que ir a fundo no adulto ou na criança interna? Na criança interna. Porque quando a criança dos 0 a 8 anos, ela passa por alguma situação conflituosa, podemos dizer que ela tem uma moleira psíquica que ela absorve, principalmente na família dela, o que ela vivenciou com seus pais, principalmente. Sim. Ela acaba absorvendo, mas quando nós éramos crianças, a gente não sabia, a gente dava significado sem ter consciência do significado que estávamos gerando para aquilo, que vai repercutir na vida adulta. Então, olhe só que problema. E aí a gente vai para a vida adulta carregando toda essa vivência, todos esses aprendizados bons e não tão bons assim, que repercute como nós adultos. E aí eu digo, o adulto que não se trabalha sempre vai ser uma criança chorona. Ele não vai se desenvolver. Tem um livro que fala sobre o comportamento das crianças francesas, né? Que fala assim, crianças francesas não têm mimimi. Criem como seus filhos como as crianças francesas, é algo desse tipo. E é muito interessante que realmente os franceses têm outra metodologia de criação, tem outro comportamento, não tem muito essa questão de é assim, acabou, não tem muito que ficar explicando tudo, que é uma das coisas que eu acho que os pais erram muito. Eu tento me privar desse, e a minha metodologia, se eu estiver errado também,
vou tentando melhorar, mas eu sigo muito sim. o meu faro, o meu feeling de pai. E eu não gosto de dar muitas explicações, porque eu dou o necessário. Quando eu vou falar com meu filho, por quê? É porque eu estou falando para fazer assim agora e depois a gente pode até conversar, mas agora você faz. Porque se a gente vier muito explicando, no caso que eu percebo das crianças, é isso. Se der muita explicação, você parece que você está justificando ali o que ela tem que fazer, e precisa toda vez você explicar, e não, o seu direcionamento não importa, tem que ter uma explicação por detrás. Sim, ok, perfeito. tem coisas que é necessário a gente explicar, tem outras que é comando e ela precisa obedecer, como criança. Porque senão aí faço o papel inverso, é um adulto. Quando ela for um pouco mais velha, talvez ela entenda até mais, para a gente poder dialogar, conversar, explicar um pouco mais. Uma criança de uma certa idade, ela precisa obedecer comandos. E os comandos que eu tenho muito essa postura de ter firmeza no que eu falo para meu filho, para que ele obedeça sem eu precisar gritar, porque quando a gente grita, a gente perde, você está perdendo o controle daquela situação. Perfeito. E não é o ideal, é você manter esse controle. E aquilo que eu falei, ela segue ali uma diretriz e enxerga que precisa fazer. E ela tenta mesmo ali desvendar por quê, qual motivo. Proibir o celular porque, já sei, eu fiz isso, fiz aquilo. Ela precisa buscar entendimento. Perfeito. Você concorda nisso? Perfeito. Você deixa uma lacuna. Exato. Para que seu filho ele venha autorrefletir. Eu boto em loop. Sobre o que você disse. Eu boto a cabecinha dele em loop. Ele fica ali dando um loopzinho para tentar voltar, a coisa que ele fez errada. Para a própria maturação da compreensão do que você disse. A mãe nem sempre concorda. Eu acho que isso não é só uma dor minha, não. A mãe geralmente vai lá e bota a mão e fala assim, não faça isso, explique a ele, dê mais explicação, não é bem assim. Isso eu acho que é um processo materno maior do que geralmente os avós também fazem isso, porque tem as pessoas sempre costumam dizer assim, os pais melhor, os avós vão falar e fazem o inverso, né? Faz. Não fazia quando era com a gente, mas faz para os netos. Sim. E aí tem esse processo, eu vejo realmente que está nesse... Tem uma questão que eu dei uma olhada no seu brief, se eu não me engano é reframe, como é que chama? Para poder dar ressignificância, tem algo desse tipo que você trata? Na sua área? Na terapia? Na terapia. A gente gosta, sempre quando aparece uma pessoa com trauma, algum conflito, o que é um conflito, né? É um lugar onde você não está sabendo enfrentar, nem fugir, você encontra-se paralisado. Sim. Então, nesse momento, a gente leva a pessoa, a gente chama de aroa, acessar aquele conflito, reviver aquele conflito, organizar com a nova imagem, somatizando, trazendo emoção, porque o nosso cérebro, Lucas, só muda com emoção. Eu preciso fazer com o cérebro que ele sinta emoção, que aquilo que está acontecendo é real, é aqui agora. E o aruá, ancorar bem aquela imagem. E aí ressignificar. Não é que o trauma, aquela imagem deixou de existir, mas hoje está mais leve. Há uma compreensão maior do que aquilo que aconteceu. Mas a minha leitura está diferente, por isso que eu sempre digo, trauma não existe. Vamos supor que eu e você, a gente está na rua e nós dois somos assaltados no mesmo tempo, aqui em frente. Falta de sorte, hein? Né? Você pode ficar muito bem, assustado, agradecendo, e eu posso ficar muito assustado. Por que isso? Por conta dos nossos conjuntos de crenças já pré-estabelecido internamente. Então, o trauma, olha só, você passou pela mesma situação que a minha na mesma hora. Então, o trauma, ele não é trauma porque Lucas e Lucas foram assaltados, não. É porque a leitura de cada um sobre aquilo que aconteceu. O significado que aquilo tem para cada um. Então, é muito subjetivo o trauma. O trauma não é um acontecimento. O trauma é a leitura que eu faço daquilo que aconteceu comigo. Interessante. A gente fala dessa questão de traumas, agora eu vejo que a gente tem um processo aí de medos, que isso também, acredito que fala muito sobre isso, inclusive é Napoleão Hill também, que a gente tem os 6 medos, né? Medo de ter problema de saúde, medo de ficar pobre,
medo de perder a família. Morrer, né? Medo da morte, né? Medo da morte. Tem vários medos e que a gente precisa, de certa forma, trabalhar esses medos para que a gente consiga superar. A humanidade hoje vive diversos medos, né? Principalmente o da morte. O da morte. Da morte, eu acho que aumentou ainda mais esse receio. Segurança, a gente tem a questão de saúde pública, de maneira de contexto em geral, ruim. Uhum. Então a gente tem muitos esses medos. A questão do medo, existe uma forma de trabalhar com hipnose? Como é que vocês, qual é o tipo de metodologia que se trabalha aí para que destrave esses medos aí, para que tenha menos efeito, vamos dizer assim, né? Não é nem que destravar o medo, é destravar a pessoa ali para que tenha menos receio de fazer algo ou tenha medo da morte, essas preocupações que permeiam, né? Atormentam, né? Exato, às vezes o indivíduo. O medo, se a gente for parar para pensar, eu sempre gosto de trazer duas polaridades de tudo. Como eu falei da ansiedade boa, ansiedade ruim, o medo, ele tem a sua polaridade positiva e a sua polaridade negativa. Sim. Eu sempre digo que nós seres humanos funcionamos igual uma tomada. Ela tem a fase positiva, né? Sem a fase positiva e negativa, a gente não consegue ligar nada, né? Na tomada. Agora, o medo, ele às vezes sinaliza pra gente o quê? Que a gente deve ou se preparar melhor para algo. Por exemplo, se uma pessoa vai fazer um vestibular, ela está com medo, o medo está sinalizando, se prepare mais para que você possa ter êxito nessa prova. Tenha mais consciência daquilo que está fazendo. Olha, se fizer aquilo, algo pode voltar contra você. Eu vou ter um pouquinho de medo. Eu vou ter medo. Como você falou também, questões do medo social, né, que atinge muito por conta da falta de segurança que assola o nosso país. O que devemos fazer? Muito dos medos, Lucas, eu vou dizer para você, 90% eles não acontecem do medo que nós temos. E esses medos que nos levam à ansiedade e querendo controlar as coisas. O estoicismo fala disso. O poder do controle. Sim. O poder de você querer controlá-las é que lhe dá medo. Porque a gente acha que deve controlar tudo. Marco Aurélio falava disso, né? Quanto mais você se apega a uma determinada coisa, quanto mais você quer controlar, e você sabe que você não tem controle, mas você vive naquela zona que você deve controlar, mais medo isso gera. Verdade. Tem pessoas nesse momento sofrendo por medo imaginários que não estão acontecendo. Olha como você disse. E já sofre. Por antecipação, temos medos da morte. Beleza, você tem medo da morte? Não sabemos. Há várias vertentes, né? As várias correntes, né? Se a gente pegar cada um, diz uma coisa. Devemos respeitar todas. Espiritismo, reencarnação, reencarnacionista, tal. Outro já diz que não tem. Outra religião vai dizer determinada coisa. O julgamento, né? Quando as pessoas morrem, tudo bem. Que Jesus há de vir julgar os vivos e os mortos. Tudo bem. Mas, de concreto, nós não temos, não sabemos. Poxa, então, isso me faz pensar o quê? Se eu só tenho o aqui agora, minha vida é o que agora, eu conversando com você aqui. Eu saindo daqui, eu não sei o que vai acontecer comigo. Não sei o que pode acontecer aqui, até agora, aqui. Né? Até aqui, eu não sei o que pode acontecer. Temos como controlar alguns segundos. Né? Então, esse medo de querer controlar é fantasioso, é imaginário. E aí corre um perigo, porque quando você fica com medo, o seu cérebro começa a excretar, a fabricar hormônios, cortisol, adrenalina. Sim. E olha só, é uma cadeia. Você com medo, ansiedade, isso vai o quê? Deprimir o seu sistema imunológico, o nosso grande sistema de imunidade, que vai ser derrubado por conta do quê? Dos nossos pensamentos. A pessoa adoece mais. Adoece mais. Momentos difíceis. Você derrubou seu sistema de imunidade, agora seu corpo, que antes estava ali, leucócitos, tudo trabalhando para que você possa estar vivo, com saúde, né? Combatendo vírus, bactérias todo dia, ele agora está enfraquecido. Então seu corpo agora está totalmente vulnerável. Até um espirro se uma pessoa der na rua, e depois você já está super gripado, doente.
com o seu emocional, o seu corpo físico debilitado. Agora, tem uma coisa boa. Podemos ligar esse sistema, podemos desligar, deixando com muitos hormônios ruins, e podemos religar isso. Por quê? Enfrentando o que deve ser enfrentado. Interessante. O criador desse sistema do GPS aí que a gente usa muito, o Waze, ele tem um livro que ele fala foque nos problemas. Que é estranho, né? Se você foque nas soluções, foque nos problemas. Ele fala sobre isso. Ele fala, foque nos problemas, como trazer soluções para os problemas. Pô, interessante. Mas observar, não correr dos problemas. E encarar de frente os problemas. E vários filósofos, vários pensadores falam sobre isso. O próprio Napoleão Hill, ele fala muito essa questão dos medos, né? Que eu falei dos 6, que é o medo de perder a saúde, o medo de perder o amor, o medo de envelhecer, o medo da morte, o medo da pobreza. Ele fala, não é fugir dos medos, é encarar esses medos e transformar esses medos em fortaleza. Fortaleza, isso. Se fortalecer a cada vez mais. Se tem problema vem a pensar em morrer, não tem jeito. Todo mundo já vai morrer. Vai morrer. Eu falo que a gente só tem uma certeza de uma coisa, que a gente vai morrer e acabou. Não tem certeza de mais nada. Tudo pode acontecer durante a nossa vida aqui. Você sabe que só tem essa vida aqui agora, como eu estava dizendo, provavelmente há uma vida. Isso me faz pensar que eu devo aproveitar essa vida da melhor forma possível. Eu penso muito isso. De dar o melhor, de fazer o melhor em tudo, de buscar melhorias. Se existir algo depois, é depois. E pensar na validade da vida, né? Na validade da vida. Eu fico olhando, tem um relógio ali contando na minha frente, que é o tempo da gente. Sim. Eu vejo a minha vida igualzinho. Eu falo assim, poxa, eu tenho, sei lá, mais 50 anos de vida, mais 40 anos de vida. Estou chegando na minha metade da minha vida, então o que é que eu vou fazer daqui para frente? Sim. Vou fazer o que eu puder entregar de melhor para essa vida que eu tenho aqui. Se tiver outras, massa, que maravilha. Massa. E que a gente tenha uma nova oportunidade de fazer coisas diferentes, fazer coisas melhores. Mas eu não posso abdicar dessa e deixar que essa vá se perdendo, não tendo sentido, né? Que aí a gente fala sobre propósito, ter um propósito de vida. Eu acho que talvez seja essa a maioria da busca das pessoas. Sim. E que provavelmente sempre quando achar um propósito vai existir outro. Eu falo que a busca do homem, da humanidade, o sonho de todo homem é ter um novo desejo. Jung já falava isso, somos seres faltantes. Pois é. Né? Há um sonho realizado, outro sonho já vem na frente. O homem, quando realiza, ele tem interesse de ter um filho, ele quer ter um outro filho. A mulher conquistou a casa própria, ela quer ter outra casa maior. Ela tem um carro, ela quer ter outro carro, mas nunca está satisfeita. Então, a busca é isso, né? A filosofia também, como você falou, fala muito sobre isso, de estar sempre incompleto. Eu acho que quando ele se completa, acabou o sentido, não tem mais assim. Acabou. O cara nasceu com tudo, vai ficar sem sentido. O cara foi trilionário, talvez não tenha mais o sentido do prazer de conquistar aquilo. Eu não sei porque eu não nasci trilionário, não nasci rico. Sim. Então a gente busca diariamente a conquistar nossos desejos aí diariamente. E aí eu vou te fazer uma outra reflexão aí, vou te botar novamente uma provocação. Somos reféns dos nossos desejos, porque a gente sabe que nem tudo que a gente deseja era necessário para a nossa vida. Nem tudo que a gente quer, na verdade, é para a gente ter realmente, né? Sim. Então, existe pessoas que sempre estão em busca de algo novo, sempre estão desejando algo novo, e quando tem aquilo, como a gente falou, não sente mais prazer. Tem uma frase do filósofo alemão Schopenhauer, que ele fala que a gente passa... A gente tem oscilações em buscando realizar algumas coisas, e depois que a gente realiza, a gente vê que tudo que a gente realizou não era o que a gente queria, né? Mais ou menos ele tem uma frase que ele fala, tem isso, sim. Ele fala que é isso, que a nossa vida é a constante oscilação entre o desejo, entre a busca de realizar nossos desejos, e depois que realiza é a angústia o tédio, exatamente, o tédio de ter realizado esse desejo. Sim. E isso é incrível, realmente, a gente está sempre buscando realizar algo,
e depois que a gente realiza, a gente vê que tem tédio naquilo. Eu conquistei uma casa enorme, mas é tão tediante ter essa casa enorme. Sim. A gente vive refém dos nossos desejos? Você analisa assim? Olha, eu sempre digo que o desejo, ele brota. O desejo é inato para qualquer ser humano. Somos seres que sempre teremos, ao longo da nossa caminhada, desejo. Uhum. O principal ponto é o que eu faço com aquele desejo. Uhum. Desejo sempre vamos ter. Sempre. É o desejo que nos move de querer fazer algo. Mas que, como diz Schopenhauer, ao realizado, ao feito, eu me deparo com um grande tédio. E vejo que aquilo parece não faz nem sentido algum. Mas é no sentido algum que eu vou buscar, no modo introspectivo, encontrar um outro desejo que vai bater na porta. Quando um desejo se fecha, outro bate na porta. Verdade. Então é sempre contínuo. Então, por exemplo, eu posso estar tomando um cafezinho na rua, vamos falar de desejo até de relacionamento. Passa uma mulher bonita, eu sou casado. Eu olho, eu senti desejo. Eu não tive como me controlar sobre desejo. Mas o principal é, eu vou chamar ela, eu vou fazer algum movimento que dê a entender ela que eu gostei dela. Eu tenho um desejo de maltratar uma determinada pessoa que um dia me feriu. Mas será que eu devo mesmo realizar esse desejo? Ele me convém? Quais são as consequências desse desejo? Aí eu te coloco um Kant fala sobre isso, que a liberdade está em não fazer o que deseja. Que aí entra em um processo paradoxo aí, meio, paradoxo doido. Que fala assim, como assim a liberdade está em não fazer o que eu desejo? Então quer dizer que eu não posso fazer as coisas que eu desejo? É meio estranho, mas faz muito sentido, que é isso que você está falando. Nem tudo que a gente deseja é bom e nem tudo que a gente vai realizar ali está fazendo bem pra gente. Isso. Então, como você falou, talvez a liberdade esteja em você ver uma mulher bonita ali, você casado e não dar atenção tanto àquilo ali, simplesmente porque você sabe que aquele desejo ali não vai te fazer o bem, você realizar aquele desejo. Então, você acordar, às vezes tem muita gente que tem problema ao acordar. Aí fala assim, poxa, eu não gosto de acordar cedo, então, pô, hoje é sábado aqui que se dane, eu vou acordar tarde. É domingo, hoje eu não consigo acordar, que não tem problema não. É não fazer esse desejo seu que é se transformar liberto. Sim. Eu acredito muito nisso, que a gente tem que mais se privar de alguns desejos, porque nem sempre vai fazer bem. E a liberdade talvez esteja nisso. Se você faz tudo o que você deseja, talvez você esteja escravo dos seus desejos. Escravo dos seus desejos. Que foi o início que eu queria perguntar a você. Entendeu? Tem muita gente que vive escravo. Se o desejo bate e você acha que você deve completar aquele desejo, quem está lhe dominando é o desejo. Você não está liberto, você não está liberto, você está escravo, porque o desejo vem, você faz, se o desejo vem, você faz, você não tem. Você está no piloto automático, na loucura insana de querer realizá-lo. Você vai, uma hora você vai se ferrar. Exato. Né? E aí você acha que aquilo ali é liberdade, né? É liberdade. Vou mandar todo mundo se danar, eu sou livre, eu posso fazer o que eu quiser. Não é bem assim. Você não consegue fazer, não existe essa liberdade absoluta, né? Não existe. Você não pode matar uma pessoa. Você pode até matar, mas vai ter consequência. Vem uma consequência. Então não tem a liberdade em si para fazer tudo. Vem a consequência. Né? Então é muito interessante isso. A filosofia nos ensina muito, né? Sim. Eu vejo que acho que ajuda muito também a gente pensar e ajudar as outras pessoas. As outras pessoas. A gente falou sobre essa questão de comportamento. A procrastinação no ser humano é outra coisa também que eu vejo que atrapalha muito o nosso desenvolvimento pessoal, familiar, profissional. Existem formas de tratar essa autossabotação que a gente faz com a gente consigo mesmo. Né? Eu acho que todo mundo faz isso em determinado momento. Um auto-boicote, né? Um auto-boicote, ele quer ter alguma coisa ali. Poxa, eu quero escrever um livro. E aí, meu irmão, você passa um tempão falando assim, não, hoje eu não vou escrever porque eu não tive tempo. Amanhã eu não vou pensar no amanhã eu escrevo. Vai deixando. Quando você vê,
você criou uma procrastinação muito grande para fazer uma atividade ali. Às vezes você não enxerga, às vezes não. Acredito que as pessoas não enxergam o que é procrastinador enxerga. Você acha que tem isso na Às vezes cabeça? ela não tem noção. Acho que a maioria não enxerga. Então, assim, passa um tempo, ela está ali acomodada com algumas situações e passa a não desempenhar tão bem, né? Como a gente está falando para empresários que precisam de alta performance ou quer ter alta performance nos seus colaboradores, sua equipe, no seu time, ou na sua vida pessoal. Tem pessoas que são atletas e quer ter alta performance como atleta. Com esse cara que pedala 100 e poucos quilômetros em um dia, e o cara tinha uma vida sedentária e tal, mas ele percebeu que aquilo ali era uma forma de ele estar procrastinando com a saúde dele e se libertou. Falou assim, eu vou fazer agora o que eu não desejo, que é andar, que é sofrer. Mas existe uma forma de a gente ajudar, assim, nos ajudar, né? Vamos dizer assim, para que a gente consiga sair desse percurso. Existe alguma coisa na terapia, nessa... Podemos dizer que uma pessoa que está nesse loop de procrastinação, ela está em déficit com energia vital. A energia de libido mesmo, da mãe criadora, a energia que nos move, de produção. Mas por que ela fica em procrastinação? Algum programa lá atrás, eu sempre digo... Foi instalado ali. Foi instalado. E, ó, Lucas, eu tenho... De infância, você fala? 90% na infância, que faz com que ela perceba o que ela não é capaz, o que ela não merece. Falta de merecimento. E ela entra... Amanhã eu vou fazer. Amanhã eu vou fazer. E como você disse, essa pessoa, esse indivíduo, não tem consciência de que ela é procrastinadora. Que à medida... Porque o nosso cérebro, ele não quer coisas novas. Nosso cérebro, ele tem medo do novo. Se você, Lucas, aqui quando eu sair, virar esse papel e falar, pô, desejo ter uma nova ideia, vou botar algo em prática, você vai ficar um pouquinho... Porque o seu cérebro vai falar, não, Lucas, olha... Não faça isso agora. Você tá aí, tá muito bem, tá tudo dando certo na sua empresa, tá tudo tranquilo. Mesma coisa de relacionamento. A pessoa tá ali sendo totalmente maltratada no seu relacionamento. Aí a pessoa fala, mas por que ela não sai? Não é porque ela não quer. Ela ainda fala para a amiga, amanhã eu vou me separar dele. Ou então, cara, amanhã eu me separo dela. E por que não acontece com tanta facilidade assim? Porque o nosso cérebro, ele tem repulsa ao novo. A nossa mente é que quer algo novo. Mas o cérebro é o chefão. Ele não quer que você faça as coisas novas. A fim de quê? Porque ele nos odeia, porque ele não quer a gente ver a gente evoluir, não. A fim da nossa sobrevivência. E o cérebro acha que se você for fazer algo novo, se eu for escrever um livro que eu tanto quero, pode ser um perigo. Quem sabe uma pessoa que é adulta hoje quer escrever um livro e ela fica procrastinando. Pô, não escrevi um capítulo, não comecei no primeiro capítulo. Quem sabe lá atrás algo tem, algum programa tem ali rodando. Ela foi apresentar alguma coisa na escola e ela levou uma chacota, por exemplo. Eu já tive um paciente que ele trabalhava no banco, começou naquele posso te ajudar, foi galgando pela competência, um rapaz esforçado me procura. Lucas, eu estou aqui porque estão querendo me levar para Brasília, eu vou ganhar, se eu já ganho 2.000, eu vou ganhar lá 10.000 e não consigo. Ora, tem algum problema aí. E qual foi o problema dele? Fomos lá atrás. Quando teve algo para ele crescer, alguém pisou em cima dele, deram risada dele, zombaram dele. Isso na infância, na adolescência. Quando ele cresceu, chegou na fase adulta, quando há uma oportunidade de crescer, o cérebro reconhece, opa, olha lá, você quando estava lá na sua escola e tirou 10, e a professora chamou, Joãozinho, vamos bater palmas para Joãozinho que ele tirou 10, ele cresceu, todo mundo... E uma pessoa botou o pé para você cair na hora que você estava passando, e aquilo, o cérebro falou o quê? Crescer é perigoso. Não vá nessa não. Não vá nessa não. Tá vendo que as raízes mais profundas estão lá atrás, não estão aqui agora? Seria fácil eu falar,
Ah, por que você não vai? Vai perder esse dinheiro? Eu estou baseado no senso comum. E não na profundidade com que eu devo olhar para aquela pessoa. Né? É injetar nela energia, desbloquear o que está provocando a procrastinação, porque tem algum programa ali que está em loop, errado. Como se fosse no cérebro, várias abinhas aqui, um está de forma equivocada. Eu preciso olhar para aquilo para destravar, para que ela então, a vida possa fluir e ela possa ir. Sem olhar para o que está travando, se eu quiser acelerar um carro, um pé no acelerador e outro no freio, o carro não vai. Qual é o freio? As crenças, né? É os traumas, é tudo que diz que eu não mereço ir, que eu não vou dar certo, que não consegue, que eu não consigo, entende? Então eu acho que todas as pessoas que sofrem de procrastinação, se tiverem consciência de que estão sendo prejudicados, porque a procrastinação ela depois gera ansiedade. Ansiedade gera estado de humor um pouco deprimido, não depressivo, mas depois podem chegar ao estado depressivo, que é a falta de energia total. E nós, terapeutas pessoais, chamamos isso de hangover, falta de energia. A pessoa se sente cansada, exausta. Ela não consegue fazer mais nada, ela não sai do lugar. E muita gente confunde isso com depressão? Sabe? Às vezes. Porque tem muitos casos hoje que a pessoa às vezes está triste, fala, tô passando por uma depressão, e às vezes aquilo ali é uma tristeza momentânea, algo que não tem a ver com a depressão em si, da forma biológica. Acho que a depressão tem muito a ver, tem um processo biológico ali dentro do ser humano, do cérebro dele ali trabalhando, né? Químico realmente. Isso. Que não é só tristeza. Tristeza quebrou o dedo, você fica triste. Você vai ficar triste pro resto da vida, quebrou o dedo. Vai consertar um dia ali, você vai engessar, vai voltar ao normal. Então, a tristeza é momentânea. Já a questão da depressão, ela é um processo mais doloroso e temporário, né? Temporário. Teilhard de Chardin dizia, né? Um grande filósofo, ele dizia que a vida do ser humano é navegar entre alegrias e tristezas. Tristeza. É você navegar, passar por alegrias e tristezas e saber lidar. E como você disse, Lucas, em um determinado momento aí, eu gostei muito, tentar extrair o máximo possível da beleza da alegria e da beleza da tristeza também. Sim. Onde a tristeza nos promove mais para o nosso crescimento, porque muitas pessoas acham que quando um problema aparece, alguma dificuldade aparece, que ele quer nos derrubar, nos colocar no fundo do poço. Às vezes é uma mola, levanta você muito mais. Às vezes é uma mola para te levantar. Ou para acordar, né? Que a gente tá falando também. O despertar. Balançar, o despertar. Porque talvez você ficar muito ali, a vida muito tranquila, a vida, vamos... A vida na sua própria inteligência, eu acredito nisso. Sim. Na inteligência da própria vida. A vida tem a sua inteligência. Tem seu sentido. Joga aí no Google aí, a lua cheia de 2000, vai dar. A vida segue seu percurso. Se a Terra parar um movimentozinho ali, acaba tudo. Tem uma inteligência que nos move. Sim, com certeza. E tudo está aí, né? Tudo tem sentido, né? Tudo tem suas fases. Eu acredito também nesse quesito de as dificuldades. E era até um papo que eu queria tocar com você, que é dificuldade, obstáculos e oportunidades. Esses três caminhos aí. Muita gente enxerga os obstáculos como oportunidade e outros enxergam a oportunidade como obstáculos. Perfeito. E talvez a diferença de quem consegue realizar determinados desejos, vamos dizer assim, realizar os seus desejos pessoais, empresariais, familiares, talvez seja em como enxerga essas dificuldades. Porque eu nunca vi nenhuma história que não tenha dificuldade, eu nunca vi nenhuma história linda e perfeita, só realmente em filme, talvez, né? Em filme, talvez no Instagram de algumas pessoas tenha uma vida perfeita, regada por que na verdade ninguém gosta de mostrar suas imperfeições. Não concordo também com aquele dito, mostra todas essas. Eu acho que acredito muito que talvez a gente mostrando os nossos defeitos, nossas fraquezas, pessoas se aproveitem também dessas fraquezas e não te ajude muito nesse sentido de... Digo porque muita fala assim, a rede social ninguém mostra as tristezas, mas quem disse que aquilo também é para você mostrar só a tristeza? Ela é para mostrar a felicidade, realmente. Sim. Já basta seu dia a dia, que você já vai ter seu momento triste. Então, eu discordo muito quando a pessoa fala assim, mas a rede social, se todo mundo vive uma vida feliz, é lógico, foi feito para isso.
É uma vida feliz ali. Alguns mostram suas dificuldades mais limitadas. Tem outra coisa também, Lucas, que são apenas recortes, né, Lucas? Recortes. Sabe uma coisa que eu vejo muito? Que todo mundo tem segredo. Sim. Todo mundo vai morrer com um segredo na vida. Com certeza. Eu não vejo ninguém que seja 100% sincero, que tenha falado 100% a verdade, ou que nunca tenha guardado algum segredo na vida. Rapaz, cara, você já imaginou? Se nós pudéssemos falar tudo que a gente quisesse, toda hora para todo mundo, para qualquer pessoa, nós seríamos insuportáveis. Raul falava que ele dava uma palavra para isso, que ele falava sincericídio, isso é muito legal. Sim. Porque o sincero demais é suicida. Sim. Mas, que é verdade, todo mundo tem seus ali no fundo, ninguém é verdadeiro 100%, todo mundo tem algo ali a guardar. Sim. E que as redes sociais, de verdade, também não é para isso. Talvez seja um lugar até perigoso de a gente mostrar tudo. Mas eu acredito muito na energia, eu não sei como é você para esse lado. Sim, com certeza, o trabalho da gente, né? Corpo, mente e energia. Energia para mim é tudo. Então, assim, tem pessoas que têm energias terríveis e nem enxergam isso. Tem pessoas que têm... A inveja é muito ruim, mas você querer ter algo parecido, eu não vejo isso como inveja. Inveja eu vejo mais quando o cara não quer que você tenha. Tipo, eu postei lá que eu tô com um celular. Aí o cara falou assim, pô, ele tem um celular, mas eu queria ter esse celular. Mas por que ele tem esse celular? Esse cara não merece esse celular, não. Eu que mereço ter esse celular, sabe? Eu vejo inveja, mas nesse sentido. Não de você ver você vê lá uma mansão de um artista. Fala, pô, bicho, que lugar maravilhoso. Deve ser muito bom ter uma casa dessa. Eu desejo ter uma casa dessa. Eu não vejo isso como inveja, mas tem muita gente que tem essa energia negativa e não consegue perceber. Por que, Lucas? A inveja refere-se mais por aquilo que você é e não pelo aquilo que você tem. Porque a pessoa deseja sugar sua essência, sua energia, ser você, porque ao ser você, ela conquista tudo aquilo que você tem. É uma ilusão a inveja. Total. Mas você falou de uma outra polaridade de, por exemplo, o cara vê, pô, Lucas comprou uma casa bacana ali no Alphaville, meu irmão. Deus te ouça. Mas ele vai falar isso com os amigos, mas que aquilo torna-se uma motivação, inspiração. Sim. Você torna sua inspiração. Para ele tá falando com um tom de inveja, ele, pô, você competição sem querer, saudável. Você sem querer, ele olhando para sua casa, ele, pô, eu também vou trabalhar, vou me esforçar como que eu sou, para eu conquistar uma casa dessa até melhor. Beleza. O que é que esse cara fez para conquistar isso? O que é que ele fez? Aí entra a PNL. Isso. O que ele fez? Se ele tiver a oportunidade, Lucas, como foi que você construiu? Você vai dizer, rapaz, galgue assim. Pô, que bacana. Agora, o invejoso, ele quer ser aquilo que você ter aquilo que você tem e, às vezes, como você disse, não deixar com que você conquiste mais, lhe prejudicar mesmo, de forma energética. Agora, a PNL, como é que entra nesse processo de preparo do indivíduo aí para que se fortaleça, que cresça? Como é que funciona a PNL nesse sentido, para quem está buscando para o crescimento? Para o crescimento? Para o crescimento. A PNL apresenta várias coisas. Uma, metamodelagem. Modelar alguém de sucesso. Por exemplo, se eu quero ser um grande apresentador, modelar Silvio Santos. Quem é o espelho ali que você tem que... espelho, né? Como é que ele falava, como era a postura. Você já ouviu falar em uma pesquisadora, Amy Cuddy? Sim. Que ela fala da sua postura, da linguagem. Nós temos a linguagem verbal e não verbal. Que é maior do que a verbal. Se dizem que 97% da nossa linguagem é não verbal. E ela traz isso também. A linguagem não verbal. Como então a PNL também trabalha esse lado. Trabalha como você se posicionar, como você impactar mais as pessoas. Eu, nas minhas palestras mesmo, eu começo entrando com a música. Ali eu trabalho o sistema límbico da pessoa. Eu já provoco um estado emocional. Depois eu venho com a verdade bruta, racional, né? Mas ali a pessoa já está totalmente envolvida. Se quebra um pouco. Aí eu quebro também um pouco depois com uma piada, com uma metáfora, com você mais usa música, né? Eu vou variando, para que até, como acontece às vezes no final de semana, não fica uma coisa só eu falando.
falando. Cansativo, falando, que a pessoa já está vezes, cansada, já monótono. vive uma semana cansada, né? E aí, como foi a pergunta mesmo, Lucas? De autodesenvolvimento, Isso, né? da PNL para Tem melhorar também a performance. o estabelecer uma comunicação assertiva para determinado público, para determinada pessoa. Então, a comunicação que eu sempre falo que é comunicação empurrão. E a comunicação empurrão? Por exemplo, se tivesse uma pessoa limpando aqui, eu falasse, não, limpe aqui. Ou então, faça isso aqui. Faz isso aqui. Isso cria-se, até para você que é pai, você pode até pegar esse gancho agora do seu filho. Isso cria-se uma rejeição para a mente da pessoa do seu filho. Porque quando você fala, você dá uma ordem, tudo bem, tem um momento que você vai ter que dar. Mas quando você fala, faz aquilo, pega aquilo. Só mandar. Você fala isso, só mandar, só palavra de comando. Entendi. O seu cérebro cria-se uma rejeição Entendi. sobre aquela sua fala. Quer ver outra coisa? Se seu filho um dia tiver, por exemplo, você está caminhando, ele está um pouco mais pela rua, por mais que não seja muito movimentada. Você fala, venha pra cá, passe pro passeio, já falei pra você. Perceba que parece que o menino quer continuar ali, parece que quer desobedecer, testar, pirraçar, porque a comunicação dos pais não está adequada. Você fala, filho, aí passa carro, que tal, olha o que você está chamando, que tal você andar pela calçada. Que aí entra a psicologia de reforço positivo e reforço negativo. A gente estudou muito isso, hein? Publicitário estuda muito isso. Entendeu? Eu lembro das professoras da gente de psicologia. Você me lembrou muito agora. Muda, né? Muda o seu posicionamento, Total. a sua forma de falar, de se expressar, suas expressões, o seu olhar. Muda completamente. Faça assim, porque isso aqui vai te dar, em vez de você negar, você poderia ir para outro caminho. Isso. Você não faz assim, que isso aqui vai ser melhor para você. Isso. Para empresários que têm dificuldades em vendas, na PNL tem, não sei se você conhece, Lucas, sistemas representacionais. Nós temos o visual, o sinestésico e o auditivo. Legal. Por se um vendedor conseguir ver quais desses são mais predominantes na pessoa na hora de uma venda, é capaz de ele fechar uma venda. Com certeza. Por exemplo, se você está vendendo uma camisa, você está vendo que o cara é muito de pegar, é muito sinestésico, você fala, senta aqui o pano, ele é veludado, veio lá do... Rapó. Né? Querendo um rapó, a conexão. Você cria um rapó. Mas se você está falando com ele através de um outro canal que não é o dele, você perde a venda. Perguntas. Você entrou um assunto interessante aí, também as pessoas que estão assistindo, com certeza estão interessadas nesse papo, que é total interesse aí dos empresários, que é vendas. Eu acredito que vendas é uma ciência, e você falou muito bem, PNL consegue ajudar muito também esse processo. Muito. Muitas ferramentas. Você dá esse tipo de treinamento para empresas? Sim, muito. A PNL é focada para ou tirar crenças, que às vezes envolve os empresários, porque não está dando certo por conta de alguma crença. Comunicação, posicionamento. Por exemplo, você vai vender uma mesa para uma determinada pessoa. Você fala, você quer levar, você vai comprar mesmo essa mesa? Uma pergunta já muito... negou antes de... Né? A pessoa vai dizer sim ou não. Você fala, poxa, Lucas, já estou em dúvida. Essa mesa aqui vai ficar muito bem nessa sala que você está falando. Eu levo a você a raciocinar, Lucas. E a sonhar com aquela mesa. Ou seja, a compra já está praticamente feita. Eu não perguntei, você quer essa mesa ou não? Geralmente a pessoa vai dizer não. Mas porque a pergunta do vendedor foi um pouco equivocada. Interessante. Eu fui em uma clínica que tem tudo a ver aí com o que a gente está falando. Sim. Para cirurgia nasal, fazer, não é o meu não, viu? Meu nariz tá em inglês. Mas minha filha, por exemplo, fez uma cirurgia no nariz. E aí a recepcionista da clínica perguntou para mim, você fez cirurgia? Eu falei, não, meu já não tem, me incomoda, meu nariz é pequeno e tal. Sim. Aí eu perguntei para ela assim, mas você fez, né? Ela, não, meu nariz também é meu mesmo. Eu falei, engraçado, que geralmente quem trabalha com alguma determinada área, geralmente faz também e tal, até para estimular, quando a pessoa perguntar, ou até para não negar que não fez porque aquilo ali é perfeito dela e tal.
Ótica, por exemplo, você vai ver muito. Eu falei que eu estava falando com ela, eu falei, não, que geralmente até a pesquisa, quando você contrata uma pessoa, é buscando alguém que se encaixe num perfil interessante, que crie rapport com a pessoa que está do outro lado. Quem trabalha em ótica, geralmente não, isso é uma regra que tem que ser colocada em prática. Tem pessoas que não fazem isso, empresários fazem isso, e é um erro. Que é colocar pessoas que usem óculos também. Porque quando você chega lá, você fazendo rapport, a pessoa sentindo igual você e que você se comunica com ela por igual, né? Que rapport é isso, é a linguagem que você está assim com os braços, com os dedos cruzados. Se eu cruzar os dedos aqui, você se enquadra na mesma comunicação que eu estou aqui. E o óculos, eu estava falando para ela isso, eu falei assim, isso é fundamental. Aí ela falou que estava buscando uma recepcionista. Eu falei, procure alguém que está precisando fazer nariz. Falei para ela, minha dica para você é procure alguém que queira fazer o nariz. Para quando chegar aqui a pessoa perguntar, você fez seu nariz? Tá lindo, parabéns. Aí a pessoa também se estimula, né, também a fazer, porque vê uma pessoa ali que já fez, que não teve medo da cirurgia, que tá bonito. Então, é a identificação, né? A identificação, você falou perfeito. Eu acredito muito para quem faz vendas, precisa desse tipo de treinamento, porque é essencial. Acho que você tem um papel essencial aí de treinamento para a questão de vendas, que interessa a muitos empresários aí. Para eu que vendo na minha área, né? O que é que eu vendo e fui aprendendo isso, né? Com as pessoas que trabalharam comigo, inclusive Bruno trabalhou comigo. Sim. Bruno Game Over, quem não conhece, meu parceiro Game Over. Já tive muitas empresas, bicho. Aí tive depois eu vou contar dessa daí. Vocês tinham uma casa de show ali, Lucas, rapaz, que eu fui? Na Graça, né? A casa de show é outro papo, mas o de Bruno depois eu vou contar aqui no finalzinho. Fala pra ele, vai pegar o corte aí, Bruno. Vamos lá. Né? O que eu tava falando mesmo? Já que eu ia seguir. Que você teve algumas de trabalhos até, nesse sentido. De treinamento e tal. De treinamento tal. E eu fui aprendendo com eles, inclusive com o Bruno, que é gerar necessidade. Sim. A pessoa olhar aquilo. Porque quando eu comecei lá atrás, abri meu Instagram, foi logo para vender minha terapia. Sim. Eu só vendia um cardzinho e o nome, eu não gerava conteúdos que gerassem interesse, que eu mexesse na pessoa. Que ela olhasse ali, poxa, realmente estou passando por isso. Vou procurar esse profissional. Criava conexão, né? Conexão, uma necessidade de mudança. Eu vinha com a dor, mostrava se ela aderisse ao meu programa, a dor dela iria ser resolvida. Perfeito. Um ponto aqui que você falou que eu achei interessante, é de dar mão. Sim. Né? Eu sou um terapeuta. Você dá a mão a muita gente, não? Dou a mão, mas como você diz, Lucas, sempre é de responsabilidade do paciente. O terapeuta, o psicólogo, o coach, o palestrante, ele não tem poder de curar ninguém. Isso é a maior mentira que um profissional pode dizer, que eu lhe curei. Não, se você observar, vamos para a Bíblia, Jesus passava, Jesus, a tua fé lhe curou. Boa. Exatamente. A tua fé lhe curou. Eu falo muito isso, bicho. Eu falo eu não utilizo medicamentos. Eu sou muito... Uma ciência minha aí, minha viu? Minha mãe também é assim resistente, né? Não quero que ninguém siga minhas práticas, não. Não sabe maluquice que eu faço, não. Mas eu não sou de tomar medicamento. E eu falo muito isso. Eu falo assim, a cura está em você mesmo. Lógico, gente. Eu não estou dizendo que em tudo na vida você vai deixar de fazer um procedimento médico, não. Mas eu acredito muito na cura psíquica, sabe? Sim. Que sua mente é responsável ali pelas dores e também pelas curas. Pelas curas. Pelas doenças e pelas curas. Tanto que a gente fala muito que os cânceres, essas doenças todas que vêm aí agora, vem muito pelo que você vive. De ordem emocional. Né? De ordem muito emocional, pela a vida que você leva. Então, se você fez isso com sua vida, você também consegue fazer a autocura. Sim. Não é um processo fácil, não. Mas quando eu tô gripado mesmo, não tem medicamento certo, meu irmão. O meu negócio ali é passar o tempo ali, tomo meu suquinho de laranja, faço todo o processo que eu preciso para recuperar, mas eu não fico naquela focado, tô aqui mal, não sei o que, preciso tomar medicamento, que é o que você falou, o preparo mental é muito importante, né? Porque, Lucas, se seu corpo é capaz de gerar doença ou de estar aberto para pegar uma gripe, uma virose, ele também é capaz de resolver isso. Com certeza. Não é verdade? Com certeza. Voltando ao assunto das vendas, você falou também um assunto interessante. Você entendeu ali que tinha algumas dores, você precisava mostrar agora a conexão para resolver essas dores. Né? Eu sempre digo que em vendas,
a gente tem 3 fatores para que a gente possa ajudar também quem está ouvindo a gente aí. São dores, desejos e dúvidas. Você precisa passar essas 3 barreiras. Quais são as dores do cliente? Como é que eu sano essas dores? Isso. Quais são as dúvidas que ele vai ter sobre esse determinado serviço ou produto? Para que a gente esclareça essas dúvidas. E quais são os desejos que ele tem? Para que a gente possa oferecer para ele de forma que atenda os desejos. Isso. E passou por esses 3, é muito difícil não vender. Não vender. Né? E aí vem a questão da PNL aí, para preparar essas pessoas para poder estar mais capacitadas para as vendas, estar mais capacitadas para o seu dia a dia, para ter resiliência, para poder superar os seus obstáculos. E eu acredito que a sua função maior é essa, né? Esse é seu propósito? Sim, é o meu propósito. De vida? Sim. Você saiu da publicidade, você se formou, inclusive estudamos juntos. Você é apaixonado pela música, que eu sei que você é um cara que vive música, como eu falei, tem músicas conhecidas no cenário nacional, né? Você pegou um cara que é um ídolo de muita gente, que é Bel Marx. Isso tem que ter muita criatividade, tem que ter conexão, você teve conexão, mas você se achou realmente foi na psicoterapia, é seu propósito de ajudar as pessoas? Na psicoterapia. Eu posso fazer outras coisas hoje, sabe? Por gostar também, mas o cerne tá ali. Como te diz a nossa cachaça. O xodó, a nossa cachaça, Lucas, é quase 24 horas, pô, pensando no que eu vou fazer, né? Como é que eu vou fazer? Né? Estudando. Porque cada vez que eu recebo um paciente, não vou dizer que eu sei tudo. Se eu tô aprendendo que é alguma coisa desafiadora, ligo para um amigo, olha, teve tal. Eu vou por essa linha, eu vou por essa. Não há nada demais nisso, né? Estudar, reavaliar, se atualizar, né? Isso é muito interessante, muito importante. Muito bom. É não parar, é não achar que eu sei de tudo. Tinha até uma história que também esqueci o nome dele, que ele falava: a grande capacidade e a virtude do homem está em poder colecionar incertezas mais do que certezas. Com certeza. Com certeza. Né? Porque no dia que eu acho que eu tenho certeza de tudo é quando tudo não sei nada. vai desandar. Tudo Verdade. Vai desandar, tudo vai por água abaixo. E é o mal do ser humano, né? Sim. A gente acha que sabe tudo. Sabe tudo. É o ego ali, né? Falo sempre que o cara mais inteligente é o que mais tem dúvidas, né? Ele pergunta muito. Isso. Isso não quer dizer que você não tenha que ter conhecimento. Ao contrário, quando você tem conhecimento de uma determinada área, você tem que ter convicção no que você faz. Sim. Você não pode chegar para um cara, o cara vai te contratar e você vai ficar, para não dar mal entendimento. Tem muitas pessoas também que confundem. Você é um profissional de psicoterapia. A pessoa não vai perguntar algo para você e falar assim: não sei nada sobre isso, eu não tenho conhecimento. Não. Você é aprofundado nessa área, você tem conhecimento profundo nessa área. Mas não quer dizer que não possa aparecer alguma coisa que você não saiba. Até porque sempre vai ter novidades, né? O resumo que você passou aí. É isso. Então, a profundidade vai com o tempo, mas quanto mais, eu digo aqui, a gente tem um ditado aqui interno na agência, que eu falo sempre: chegue com a xícara vazia. A gente fala xícara vazia, café novo, conteúdo novo. Xícara cheia, não entra nada novo. Então a gente sempre deixa a nossa vazia e a de quem chega vazia. Para que a gente consiga fazer uma troca. Eu aprendo o tempo todo. Eu falei até para minha equipe semana passada, falei: quem mais aprende aqui sou eu. Porque tem a galera aqui, e essa galera que vem para cá para o podcast como você, traz conhecimento rico demais, a gente aprende mais. Pena que nem todo mundo assiste, pena que nem todo mundo tenha essa busca por informação. Tem muita gente que quer pegar coisas ali, sei lá. Tem assuntos que eu acho que não combina. Muita gente acaba absorvendo, né? Tipo, absorve muita besteira, sabe? Que não vai ajudar. Agregar em nada, exatamente. E eu vejo muita gente fazendo isso, vendo coisas que não agregam nada à vida e perdendo oportunidades interessantes. E eu aqui agradeço todo dia quando eu vejo pessoas igual a você, que tem muito conteúdo e que me ensina muito e que com isso eu acho que vai formando minha vida, trazendo mais informação, ajudando pessoas que estão do outro lado, que são empresários, que também têm a mesma dificuldade que eu tenho, que tem dificuldade como empresário, como dificuldade como colaborador, tem dificuldade como pessoa, tem dificuldade como filho, como pai. E eu acho que foi hoje um grande aprendizado. Mas antes, Lucas, de finalizar, eu já vi ali que está
encerrado o nosso ChatGPT humano, já acabou com o seu desenho. Adelmo Cândido fez eu já falei que eu não estou mais nem fazendo tanto mistério, que todo mundo está assistindo já sabe que vai ser entregue um mimo, que é sua chave, seu cartoon. Primeiro eu sempre mostro para a galera que está em casa. Pô, legal, hein? Obrigado. Para depois entregar. Obrigado aí. Gostei aqui, já deu uma significância aqui, viu? Você como seria um desenho, um cartoon. Olha lá. Ele fez na hora, foi agora, fazer, criativo massa, demais. Massa. Isso é legal demais. Bacana. Ficou muito bacana, né? Eu anotando aqui alguma coisa com o meu paciente aqui. Eu mostrei pro pessoal. Né? Valeu, amigo. Obrigado, viu? Quer mostrar mais uma vez? Eu mostrei pro pessoal, mas mostro mais uma vez pra turma lá de casa. Muito legal. Adelmo Cândido. Bacana. Meu irmão, te agradecer pela sua vinda. Valeu, Lucas. Peço que você deixe uma mensagem aí para nossa audiência. Cada vez mais cresce. Eu agradeço muito a vocês que estão nos acompanhando. Não se inscreveu ainda, se inscreva. Ó, meu apertão de orelha. Posso apertar a orelha assim? É mal, pega mal para PNL ajuda? Não, ajuda. Você que não se inscreveu ainda, com carinho, se inscreva. Cada dia que passa, eu gosto mais ainda desse programa. Tá muito bacana. As pessoas que estão vindo sempre agregando algo para você que é empresário, você que trabalha com criatividade, com pressão, que você tem isso. A gente sempre tenta trazer pessoas que tenham essa missão. Então se inscreva, aproveite aí,